O assunto desta noite é: a vida é uma corrida. Mas esta é a corrida mais maravilhosa, porque, realmente, não há competição. Todo o drama está acontecendo dentro de nós mesmos. Se parece que temos competição, é apenas dentro de nós mesmos. Não estamos competindo com ninguém neste mundo. Então, no final, o fim da corrida é simplesmente o eu. E assim todos vencem a corrida. Ninguém vem em segundo, não há segundo. Apenas um ser desempenha todas as partes, e esse ser nas Escrituras é chamado Jesus Cristo. A Bíblia é história sagrada, não há história secular na Bíblia. O que você e eu fazemos aqui neste mundo de César, bem, depende inteiramente de nós fazer exatamente o que queremos, cometer erros, atingir fins, fazer todas essas coisas. E neste mundo de história secular é perfeitamente correto aplicar a lei de Deus para todos os fins do mundo. Mas o próprio Deus veio e entra na história humana na pessoa de Jesus Cristo. Agora, essa frase "e vem" é muito importante. Ele entra na história humana na pessoa de Jesus Cristo. O Cristo que você e eu encontramos nas páginas do Novo Testamento é o verdadeiro universal da natureza humana. Todos serão não apenas semelhantes a Cristo, mas serão o próprio Cristo, todos neste mundo. Cristo está profundo e unicamente relacionado ao ser interior de cada homem em todas as eras neste mundo. Então, no final, você é Jesus Cristo, que é apenas a personificação do próprio Deus. Então nos é dito na história: o tempo da minha partida chegou. Então ele compara isso a uma luta: eu lutei o bom combate. Agora ele compara isso a uma corrida: eu terminei a corrida. E ele nos diz que ele manteve a fé: eu guardei a fé. Doravante, a coroa da justiça está guardada para mim. Não uma coroa, é definitiva, a coroa da justiça. 2 Timóteo 4, 7. Ele continua nos dizendo: que ninguém me incomode, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Gálatas 6, 17. Ele carrega em seu corpo as marcas de Jesus, e ainda assim seu nome é Paulo. Então ele deixa de ser Paulo e carrega em seu corpo as marcas de Jesus. Ele está lhe dizendo que ele é Jesus Cristo. Esta é a história de cada criança nascida de mulher. Todos neste mundo um dia perceberão que são Jesus Cristo. Ele realmente veio e entra na história humana na pessoa de Jesus Cristo. Você nasceu Mary, nasceu John, eu nasci Neville e vivi a vida de Neville, você viveu a vida de Mary, de John, de todos esses nomes. E então, de repente, do nada, bem na nossa vida, a história de Jesus Cristo começa a se desenrolar. Então e somente então você percebe quem você é. Você sempre pensou que era, bem, Mary, John, Bruce, Neville, chame por qualquer nome, e de repente você percebe quem você é. Esses nomes que você carregou e essa longa tradição física, tão orgulhoso de que você é de uma certa família, de um certo isso, de um certo aquilo, e é tudo história secular, bem no centro disso vem a história sagrada. E você percebe quem você é. Bem, suponha que você recebeu uma carta esta manhã e é assim que a carta diz: vocês morreram e sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Colossenses 3, 3. Suponha que você recebeu essa carta esta manhã, o que você pensaria dela? Bem, você não, se você a lesse, porque a Bíblia é contemporânea. Aqueles que escreveram o grande roteiro não estavam registrando situações e cenas do passado como historiadores. O que eles estavam fazendo? Eles estavam passando para o vasto mundo inteiro a história da salvação como eles próprios a tinham experimentado. Então aqui está a carta aos Colossenses, o 3º capítulo. Vocês morreram e sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Bem, quem é esse Cristo? Somos informados nas Escrituras pelo mesmo autor. Cristo é o poder, a sabedoria e o Espírito de Deus. 1 Coríntios 1, 24. Você quer dizer que enterrado em mim está o poder e a sabedoria e o Espírito de Deus, e Deus é Espírito?
Que o próprio Deus está enterrado em mim e que eu morri e minha vida está escondida com Deus. Sim. É exatamente isso que ele está lhe dizendo. Agora, eu acho que estou vivo, você acha que está vivo. Então, se você ler a carta, você deve estar vivo para que sua mente se mova de frase em frase, para realmente saber que você está vivo. E me disseram enquanto eu lia a carta que eu morri. Você morreu e sua vida está escondida com Cristo, o poder, a sabedoria, o Espírito de Deus, e quando Cristo, que é minha vida, aparecer, eu também aparecerei com ele em glória. Enquanto eu estiver lendo esta carta, eu deveria estar morto? Você leu na Bíblia, no 3º capítulo de Colossenses. Você está realmente morto? Quando eu ando daqui até a esquina, ando daqui até o carro e vou para casa esta noite, e faço todas as coisas normais que um homem vivo pode fazer, certamente não um homem morto, e ainda assim me dizem que estou morto. Agora, deixe-me compartilhar com vocês experiências. Toda essa história é verdadeira. Se esta noite você acordasse e se encontrasse em um sepulcro, você não concluiria que alguém acreditou que você estava morto para ter colocado você lá? Porque um homem que morre, você dirá, ou qualquer um, bem, ele não sabe que morreu. Ele morreu, sabemos que ele morreu, então nos desfaremos de seu corpo. Mas o homem que morreu, no último momento quando ele suspirou o último e então ele morreu, mas ele não sabe. Ele simplesmente expirou. Ele deixou para trás. Nós o enterramos. Então, se eu esta noite acordasse e me encontrasse enterrado em um sepulcro, em uma tumba, eu concluiria que alguém pensou que eu estava morto e me colocou em uma tumba. Então eu acordo em uma tumba. Acordando em uma tumba, então eu saio para encontrar todo o maravilhoso simbolismo das Escrituras se desenrolando diante dos meus olhos. Uma nova criação, um novo nascimento, um novo ser, o ser que é chamado Cristo Jesus. Agora, eu sempre pensei que eu era Neville. Eu nunca acreditei por um momento que eu não era Neville e ainda assim tudo o que está acontecendo agora em mim, e eu sou o observador, a estrela no drama, me diz que eu não sou, que eu sou Jesus Cristo, pois há apenas Jesus Cristo na história. Foi Deus que se tornou eu para que eu pudesse me tornar Deus, e ao se tornar eu ele se identificou tanto comigo que eu nunca pensei por um momento que eu não era Neville, de uma certa raça, de uma certa família, de uma certa nacionalidade, e todas essas coisas. E então um dia, o pequeno cordão se rompe e eu não sou isso de forma alguma, eu sou o ser central das Escrituras. Isso acontece com todos neste mundo. Então, no final, eu digo a vocês, a corrida está ganha e ninguém vem em segundo. Não importa em que momento no chamado mundo isso aconteça com você, você é o primeiro. Pois, ele é o primeiro ressuscitado dos mortos, ele é o primeiro fruto daqueles que dormiram, o primeiro daqueles que são ressuscitados dos mortos. Eu sou o Alfa e o Ômega, o começo e o fim, o primeiro e o último. Então, se eu sou o último que realmente despertou neste estado, eu ainda sou o primeiro. Pois o primeiro é o último e o último é o primeiro, e não há segundo. Todos despertam e todos são o mesmo ser que é Deus, e não há nada além de Deus. Então eu vou te dizer exatamente como isso vai acontecer com você. Poderia acontecer hoje à noite, eu não sei. Eu não posso te dizer quando isso vai acontecer com você, mas eu te digo que vai acontecer com você, pois eu falo com a certeza da experiência. Eu não estou especulando. Quando eu leio todas essas teorias saindo do Vaticano hoje, e todas as teorias saindo de todas as chamadas grandes mentes do mundo, eu fico espantado. E ainda assim eu devo me lembrar que eles simplesmente não sabem, eles não experimentaram isso, então perdoe-os, Pai, eles não sabem. Eles não têm o menor conceito do que todo esse drama maravilhoso é. Mas um dia você verá o quão literalmente verdadeiras são as Escrituras. Então eles o sepultaram no Gólgota, foi lá que ele foi crucificado. Então vocês morreram, e sua vida está escondida com Cristo em Deus. Bem, onde eles o sepultaram? Eles o sepultaram no Gólgota. E, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vocês também se manifestarão com ele em glória, quando ele aparecer. Colossenses 3 versículo 3,4.
Bem, como ele aparece? Ele vem do espaço sideral? Não, ele vem da maneira peculiar e mais maravilhosa, em uma série de experiências sobrenaturais que acontecem em você. O primeiro grande evento é sua ressurreição. Bem, se eu estiver escondido com ele, se ele ressuscitar, ele ressuscita onde o enterraram. Onde eles o enterraram? Eles o enterraram no Gólgota. Bem, Gólgota significa caveira, é tudo o que significa. E um dia isso vai acontecer com você. Você vai sentir o vento mais fantástico, a vibração mais fantástica se apossar de você, e você vai pensar: bem, estou acordando de um sono profundo, profundo. Você se sente acordando, apenas acordando, e você acorda e acorda e acorda. É um despertar tão estranho. É diferente de qualquer despertar que você já tenha experimentado antes. Mas você acorda e se encontra em seu crânio, e o crânio está selado, completamente selado. Não há abertura, não há uma pequena abertura no crânio e aqui você está completamente selado em seu crânio. Você parece saber que na base do crânio, se você apenas empurrar, algo cederá e você sairá. Você sabe disso. Agora o crânio, posso lhe dizer, você não é uma coisinha em miniatura, você é tão grande quanto é agora para si mesmo, todas as coisas sendo relativas. Se eu traçasse uma linha através disto exatamente onde aquele ser está e bem aqui, isso pareceria ser o tamanho do crânio, o sepulcro. E eu estou de pé como estou agora, e sou tão grande em relação a isto quanto eu era naquela noite quando me levantei em meu crânio. A coisa toda. Estou sozinho, não há ninguém ao meu lado. Então eu empurrei e saí. Quando saí, deitei no chão por um tempo, 2 segundos, e então olhei de volta para aquilo de onde eu saí, e era isto. A cabeça, horrivelmente pálida e virando desta forma de um lado para o outro. Enquanto eu olhava para ela, contemplando isto de onde eu saí, o vento me perturbou, um vento peculiar, que é o Espírito de Deus. Então eu fui desviado, porque pensei que ele vinha naquela direção, e quando olhei para trás para isto de onde eu vim, ele se foi, mas em seu lugar estavam sentados 3 homens. Eles são, nesta dimensão do meu mundo, meus 3 irmãos mais velhos. Um sentou onde estava a cabeça e os 2 sentaram onde estavam os pés. Aquele que estava sentado naquela ponta, que seria meu pé esquerdo, ele estava tão perturbado quanto eu, saiu da cama e foi em direção ao canto onde sentiu o vento se originar. Enquanto ele se movia não mais do que um pé, sua atenção foi atraída por algo no chão, e olhando para baixo ele disse: Ora, é o bebê de Neville. Então ele levantou esta pequena criança enrolada em panos. Os outros 2 disseram: Como Neville pode ter um bebê? Ele o trouxe e o colocou na cama. Então eu levantei esta criança enrolada em panos, e em seu rosto eu olhei, e disse: Como está meu amor? E este sorriso celestial surgiu em seu rosto. E então a coisa toda se dissolveu e eu acordei em um quarto de hotel onde dormi aquela noite fisicamente em São Francisco. Esse é o começo do desenrolar do fim, quando o drama está chegando ao fim e a corrida acabou. Esse é o primeiro. O segundo é quando você descobre que é Deus Pai. Eu poderia lhe dizer isso de agora até o fim dos tempos. Oh sim, eu poderia lhe dizer, escrever para você todos os dias, você leu, mas você não acreditaria até experimentar. Pois, a Escritura nos diz: Ninguém sabe quem é o Filho, exceto o Pai, e ninguém sabe quem é o Pai, exceto o Filho e aquele a quem o Filho escolher revelá-lo. Mateus 11, 27. Então você não sabe quem é o Filho. O vasto mundo inteiro fala de Jesus Cristo como o Filho de Deus, apesar das Escrituras. Pois ele disse: Quando você me vê, vê o Pai, como então você pode me dizer: Mostra-me o Pai? Estou há tanto tempo com você, Filipe, e você ainda não me conhece? Aquele que me vê, vê o Pai. João 14, 9. Então ele faz uma pergunta muito simples. O que você acha? Filho de quem? Bem, filho de quem é o Cristo? E eles responderam: O filho de Davi. Ele disse: Por que então Davi, no Espírito,
o chamou de Senhor. Se Davi, no espírito, o chama de meu Senhor, como ele pode ser filho de Davi? Mateus 22, 42. A palavra meu Senhor é Adonai, que significa meu Pai. Todo filho se referia ao seu pai como meu Senhor, todo filho o fazia, e assim Davi se refere a ele como meu Pai. Então, como posso eu ser seu filho? Então, aqui chega um momento no tempo em que um sentimento semelhante o possui e você é completamente possuído pelo Espírito de Deus. Então algo explode diante de você, está seu filho, que é a personificação da humanidade, todas as gerações de homens e todas as suas realizações fundidas em um único jovem. Esse jovem é Davi e Davi o chama de pai, em cumprimento à Escritura. Eu o encontrei. Eu encontrei Davi, e ele clamou a mim. Tu és meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Salmo 89, 26. Aqui você vê Davi, este ser eterno, infinito e lindo, e você sabe que ele é seu filho, e ele sabe que você é seu pai. Esse é o segundo sinal da chegada do fim da raça. É uma luta terrível. Leia a história de Davi e você sabe o que você passou. Todos os horrores do mundo pelos quais você passou. Então vem a personificação de tudo. Mas é tão lindo no final, não é nada desagradável. Não dá para descrever a beleza desse filho. Então vem o terceiro sinal no desenrolar do fim, quando você está chegando ao fim e você foi quem desempenhou todas as partes. O terceiro sinal é quando o templo é rasgado de cima a baixo. Do topo do seu crânio até a base da sua espinha, cada segmento dessa espinha é cortado, e você olha, e na base dela há uma piscina dourada. Você olha para ela e sabe que eu sou isso, esse é o meu próprio ser. Ao olhar para ela, você se torna o que vê, e se funde com ela, e sobe como uma serpente para dentro do seu crânio. Agora você sabe quem você realmente é. Você sabe que é o Pai, você viu Davi. Mas você não percebeu até então que você é aquele chamado nas Escrituras de Filho do Homem, e como o Filho do Homem é levantado. Sim, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. João 3, 14. Da mesma maneira serpentina. Ele perguntou: o que os homens dizem do Filho do Homem? E eles responderam: alguns dizem João Batista, outros dizem Elias, e outros dizem Jeremias ou um dos profetas. Então ele disse: mas quem vocês dizem que eu sou? Mateus 16, 13. Agora sabemos exatamente como ele se chama Filho do Homem. Então Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Chama-o de Filho do Deus vivo, mas o Pai e o Filho agora são um. Este poder criativo que entrou neste mundo da morte agora foi extraído, agora está vivo. Ele morreu, retornou e tornou-se vivo, o mistério da vida através da morte. Não é o Salmo 68, onde nos é dito que Deus é nosso Senhor, nosso Salvador, nossa salvação, e a Ele pertence a fuga da morte. Então eu vi na base da minha espinha que é o templo do Deus vivo. Pois não me foi dito: não sois vós o templo de Deus, e o Espírito de Deus habita em vós. 2 Coríntios 6, 16. Então ele não tomou o sangue de bodes e touros, ele tomou seu próprio sangue e o levou para um sacrifício eterno. Você olha para ele e é você mesmo, aquela poça de luz dourada. É tudo amor, mas é você mesmo porque Deus é amor. Você se funde com ele e sobe como uma serpente, direto para o crânio onde todo o drama se originou e culmina. Então vem a cortina final quando o próprio Deus no símbolo de uma pomba desce sobre você e o sufoca com beijos, aprovando o trabalho que agora está concluído. Então a corrida acabou e você a venceu. Então você percebe quem você é. Até então você pensava que era John Brown, você pensava que pertencia a uma certa raça, uma certa nação, uma certa família, e agora você sabe que só existe Jesus Cristo no mundo. Não há nada além de Jesus Cristo, e ele se tornou homem para que o homem se torne Deus. Então no final não há competição, a competição é apenas neste nosso mundo fabuloso aqui, o mundo de César.
E ele nos deu uma lei pela qual podemos viver enquanto estamos neste mundo de César. Então temos honras concedidas a nós, temos riqueza, temos nomes, temos todas essas coisas e achamos isso tão grandioso. Posso lhe dizer, no final todas as coisas são derramadas como se nunca tivessem existido. Nenhuma coisa neste mundo que o homem realmente realizou será lembrada. Tudo será derramado. Mas nada será lembrado. Então você pode ser a maior coisa neste mundo, com todas as realizações do mundo, todas as medalhas do mundo, e no final tudo é derramado como se nunca tivesse acontecido. No entanto, enquanto estou com você, devo lhe dizer, para sua própria satisfação, que o princípio funciona lindamente. Se você quer honras, você pode obter honras. Se você quer dinheiro, você pode obter dinheiro. Se você quer qualquer coisa neste mundo, você pode obtê-la pelo maravilhoso princípio de Deus. É um princípio simples. Mas no final, tudo é derramado como se nunca tivesse existido, e a única coisa que realmente sobreviverá são esses sinais eternos pelos quais você descobrirá quem você realmente é, e você desperta para descobrir que você é Jesus Cristo. Você usa a máscara de João até o fim, mas dirá com uma: que ninguém me incomode, pois eu trago em meu corpo as marcas de Jesus. Gálatas 6, 17. Sim, eu sou ele disse. Eu trago em meu corpo essas experiências, elas aconteceram comigo, e então eu sou ele, e não me incomode. A corrida acabou. A luta foi uma luta assustadora. Mas agora a coroa, definitiva, não uma coroa, há apenas uma coroa, a coroa está agora guardada para mim e eu a usarei. Todos usam a mesma coroa de justiça. 2 Timóteo 4, 8. E você não perde, posso lhe dizer, sua individualidade distinta. Você é Jesus Cristo sem perda de sua própria individualidade distinta. Você passa por todo o drama, não perde nada, e ainda assim você é Jesus Cristo. Agora, deixe-me mostrar como o princípio funciona, a lei funciona. Há nesta sala esta noite uma pintura, um retrato. Há apenas algumas semanas em Nova York, eu estive lá por 5 semanas, e jantamos com alguns amigos muito queridos nossos, e minha esposa que é uma artista e ama o mundo artístico, e tentando encorajar nossa anfitriã, ela disse: sabe, Louise, esta é a coisa mais adorável que você já fez. Tudo sobre isso é suave, ele se move, a coisa toda está viva. E não para criticar seus outros trabalhos, mas eles estão congelados, tudo está morto. Se ela pintasse água, você poderia simplesmente andar sobre ela como gelo. Não importa o que ela fizesse, estava simplesmente morto, estava congelado. Mas esta coisa era uma cópia de um Renoir, e minha esposa adorou. Apenas para expressar sua apreciação por esta pintura maravilhosa, para encorajá-la a usar este meio em trabalhos futuros. Ela disse à minha esposa: bem, Bill querido, é seu. Oh, ela disse, eu não disse isso por isso. Eu não quero isso. Não, eu só te digo que essa é a coisa mais linda que você já fez. Ela insistiu que minha esposa pegasse, minha esposa disse não. Eles vieram às minhas reuniões na cidade de Nova York e todas as noites ela ainda insistia e minha esposa estava igualmente determinada a não aceitar. Então, na noite anterior à reunião, antes de eu deixar Nova York para cá, eles vieram à reunião e ela disse: sabe, um dos meus filhos vai trazer para o avião amanhã e você pode facilmente colocá-lo no avião e levá-lo para Los Angeles com você. Novamente minha esposa disse: não, se você insistir que eu aceite, você o encaixota e o envia, e eu pagarei todas as despesas de encaixotamento e envio. Mas eu não o aceitarei. Foi isso. Nós não aceitamos. Uma semana atrás, um amigo meu, que está na plateia hoje à noite, disse: depois da primeira reunião, estou partindo para Nova York, na próxima segunda-feira, e posso visitar alguns de seus amigos? Não para vender nada a eles, não para fazer negócios, apenas para conhecer alguém em Nova York socialmente. E então eu dei a ele os nomes de alguns amigos. Eu poderia ter dado, se ele quisesse e tivesse tempo, eu poderia ter dado a ele 15 nomes.
Todos ficariam encantados em entretê-lo, mas ele só queria alguns nomes, então eu dei 2 nomes a ele. Um era o nome desta senhora. Ele foi até o marido dela para trabalhar, e o marido disse: Ora, vamos jantar. Venha jantar hoje à noite. Então ele foi jantar. E eles têm esse apartamento perfeitamente fabuloso no 33º andar, com vista para toda a cidade de Nova York e Jersey e todas as partes do Brooklyn e Long Island. Eles pagam apenas $10.000 por ano de aluguel pelo lugar e não. No que lhes diz respeito, eles pagam isso mais facilmente do que muitos de nós aqui pagamos $200 por mês. E eles pagam $10.000 por ano. Estão lá há 3 anos e renovam o aluguel, sem dúvida, se quiserem ou se mudarem para outro lugar. Dinheiro não é problema. Mas durante a noite, ela disse: Bill não quis tirar essa foto e eu dei a ela, e estou determinada a não encaixotá-la, e tenho me visto entregando isso na Califórnia para Bill sem encaixotar. Meu amigo se ofereceu, ele disse. Eu pego para você. Nunca a vi antes. E então, hoje à noite ele traz a pintura aqui. Agora, essa senhora começou do zero nessa cidade de Los Angeles. Quando digo do zero, ela não tinha um níquel, nem um centavo. Hoje ela é multimilionária por meio do trabalho do marido. Mas desde que se casou com ele, ele cresceu assim. Ela faz o que chama de dever de casa. Ela mantém meu livro A Lei e a Promessa ao lado da cama. A palavra promessa não significa nada para ela. Isso a assusta. O que eu disse a vocês hoje à noite é a promessa. É a lei que a interessa, e há 40 histórias sobre a lei. Ela lê e relê. Ela as memorizou. Ela faz o que chama de dever de casa, então todas as noites antes de dormir, ela pega um objetivo, para o marido nos negócios, seus filhos no trabalho e na escola, ela mesma, e ela repassa isso em sua mente até que se torne objetivamente real, e então ela dorme. Ela pega a sua imaginação e trabalha até o ponto de visão e adormece. Ela pegou aquela pintura e a viu em nossa casa, apesar da recusa da minha esposa em pegá-la. Não quis pegá-la. E então um amigo nosso foi para Nova York, e se ele já foi lá antes, eu não sei, mas evidentemente ele queria conhecer alguém, alguns amigos nossos, apenas socialmente. Eu dei a ele 2 nomes, ele os chamou de ambos, ambos o entretiveram, e esta foi uma noite celestial, sem dúvida. Eles tentaram persuadi-lo a permanecer no último sábado à noite, porque eles estavam recebendo um grupo de delegados das Nações Unidas em sua casa para entreter todos eles, mas ele não conseguiu adiar seu retorno. Mas ele trouxe a pintura. Então, esta noite aqui temos esta pintura no. O que eu farei com ela, eu não sei. Mas aí está. É Louise. Ela é a mais determinada. Se alguém pode ser tão determinado quanto Louise, todos seriam milionários. É o que ela é hoje. Se você tivesse um desejo por isso na medida em que ela tem, você seria exatamente o que ela é. Eu pessoalmente não tenho desejo por nenhuma das coisas aqui neste mundo, mais nenhuma. Amizades sim, todas as amizades adoráveis do mundo. Que eu amo. Estar com um amigo, seja na casa dele ou ele na minha casa, eu amo isso. Mas possuir coisas, não me interessa nem um pouco. Se isso me possuísse a ponto de eu fazer disso um exercício diário e fazê-lo, bem, eu seria tudo o que, bem, as pessoas admiram neste mundo, como riqueza, poder, nomes e todas as coisas que os acompanham. Mas isso não me interessa. Deixe-me contar uma pequena história. Um dia antes de deixar Nova York, fui me despedir de uma amiga que mora no 8º andar de um prédio entre Madison e Park. Ela administra uma biblioteca metafísica e está lá há 40 anos. Ela não precisa do nível da rua, porque todos a conhecem e escrevem do mundo inteiro. Sua pequena loja se chama The Gateway. Eles escrevem para ela pedindo livros, e Mary envia os livros, e é isso. Ela faz um negócio adorável, simplesmente no 8º andar, completamente fora de vista. Então fui me despedir de Mary, e o elevador é um elevador autônomo.
Então entrei no elevador e empurrei o nível da rua e ele começou a descer automaticamente, mas parou no quarto andar. No quarto andar, um jovem simpático, com cerca de, eu diria, 20 e tantos ou 30 e poucos anos, entrou com uma linda exibição de flores. Era uma árvore bonsai e nela havia 6 lindas orquídeas, eu diria um tom de ostra, com pequenas veias de coral correndo pelas folhas das orquídeas. Mas era tão lindo que eu não consegui me conter e disse: eles não são lindos. Ele disse: mas não são? Ele disse: você vê para quem eles estão indo? Eu disse que não. Bem, eles estão indo para a Duquesa de Windsor. Bem, ela tinha chegado naquela manhã no Queen Mary e ela tem uma suíte anual no Waldorf Astoria. Então eu disse: dê a ela meu amor. Ele olhou para mim e seu cérebro começou a fermentar. Porque ele sabia que deveria me conhecer. Pois se eu dissesse: dê a ela meu amor, bem, então, isso implica que eu sou conhecido e ele deveria saber quem eu sou. Portanto, todo o cérebro. Eu podia vê-lo, atormentado. O que eu vou dizer à duquesa? Eu não conheço esse cavalheiro. E eu não aliviei sua dor em nada. Nós fomos para o primeiro andar, descemos no nível da rua, eu me virei para Madison e ele se virou para a Park. Ele estava caminhando na direção de Park enquanto olhava para mim, tentando descobrir quem é esse cavalheiro. E esbarrando nas pessoas, quase esmagando todas essas flores porque a multidão está vindo em sua direção. Ele está caminhando em direção a elas, mas seu rosto está olhando para mim. E eu tive a sensação. Eu disse que realmente deveria sussurrar em seu ouvido: vá e diga a ela o Senhor Jesus Cristo. Ele teria morrido. Mas ele estava morrendo de medo de qualquer maneira naquela época. Mas eu deveria ter dito a ele: apenas diga a ela o Senhor Jesus Cristo. Ela também teria desmaiado. Porque ela acha que ele morreu há 2000 anos, e ela não sabe que o próprio Deus veio e entra na história humana na pessoa de Jesus Cristo. Ela não sabe nada disso. Eu te digo, aqui está este observando um pequeno nome, o nome chamado Duquesa de Windsor. Ele estava tão levado, levando essas coisas para a duquesa. E ele estava na presença de alguém que experimentou tudo o que é dito nas Escrituras sobre o Senhor Jesus Cristo. Mas não tinha um título no mundo de César, e ele estava completamente levado com um pequeno título à duquesa que não paga por nada. Ela entra em uma loja de chapelaria e pensa que está lhe fazendo um favor. Pega todos os chapéus e não paga por eles. Ela vai a qualquer lugar e passa um dia, uma semana ou um mês, e às vezes ela tem audácia não apenas de não pagar, ela nunca paga, mas de lhe enviar uma conta porque ela enfeitou sua casa. Então era por isso que ele estava completamente apaixonado, levando este pequeno arranjo perfeitamente lindo em um bonsai. Sem dúvida, não saiu da árvore bonsai, mas eles estavam tão arranjados e tão apegados a ela que você pensou que eles cresceram dela. Mas ele foi completamente levado, ele estava indo para o lugar para dar para a Duquesa de Windsor. E aqui está alguém que vive nas costas da sociedade. E qualquer coisa que viva nas costas de outra é uma sanguessuga. Uma pulga faz isso, uma pulga vive nas costas de um cachorro. Ele vai cair por aqui tudo, sair do cachorro e cair, e então usar o cachorro como seu hospedeiro pelo resto de seus dias terrestres, e o cachorro alimenta a pulga. Eles fazem a mesma coisa que a pulga faz. Então Blake pintou o fantasma de uma pulga. Você viu? É humano. Tudo é humano neste mundo, porque Deus é homem. Aqui está este rosto de aparência monstruosa, sem pescoço, uma cabeça presa nos ombros, e o fantasma da pulga. Ele viu e pintou. Existem pulgas, pulgas humanas, em todo o mundo. Você emprega alguém e não dá a ele o retorno adequado por seus esforços, você o está usando como um hospedeiro e sugando seu sangue, você é a pulga. Você pode ter 1 milhão no banco, mas você é aquela pulga que ele viu em todo esse nosso mundo fabuloso. Então eu digo a vocês, a vida é realmente uma corrida. Mas apesar dos horrores de tudo isso, quando chegamos ao fim da corrida nós vencemos. Pois, não tivemos competição, mas aquela que nós dentro de nós concebemos.
Não havia competição. Nós pensamos que a competição e lutamos como loucos de agora até o fim e de repente chegamos ao fim, e os sinais do fim começam a aparecer, e percebemos que eu sou ele. Como Deus poderia ter algum oponente? Só existe Deus, não há nada além de Deus. Não havia Deus antes de mim, eu não conheço nenhum. É o que nos é dito. Então, eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Além de mim não há Salvador. Isaías 43 versículo 3, 11. Então chame-o de Jesus, por quê? Porque ele salvará seu povo do pecado. Então, se você o chama de Jesus, você o chama de Jeová, e se todas essas coisas acontecem com Jesus e ele é Jeová e as mesmas coisas acontecem com você que estão registradas nas Escrituras como tendo acontecido com Jesus, então você é Jesus. Ele, sendo Jeová, é quem você é. E não há nada além de Deus. Nada neste mundo além de Deus. E então, se você quer lutar, lute. Você está apenas lutando contra sombras de qualquer maneira. Não há nada além de você. Então, quando minha esposa disse a Louise: "Não, eu não vou aceitar." E Louise insistiu: "Bem, nesse nível, bem, ela sabe fazer lição de casa." Então, meu amigo Bill vai para Nova York e ele chama Louise, ela o convida para jantar, eles têm uma noite adorável, e então, no decorrer da noite, a foto é mencionada e ele se oferece para trazê-la. Então ele a traz. Esta noite aqui está o retrato. Como eu disse, não sei onde minha esposa vai colocá-lo. Não tenho a menor ideia de onde ela vai colocá-lo em nossa casa, mas ela vai encontrar um lugar para ele. É uma pintura adorável. Mas ela apenas demonstra esse uso persistente do princípio. Você pode ser qualquer ser neste mundo que você quiser ser se você pegar este princípio simples e aplicá-lo diariamente. Como ela diz, eu faço minha lição de casa. Você não pode parar de praticar nem por um dia, ela faz isso todos os dias da vida dela. Ela precisa de 1 milhão extra, assim como eu preciso de uma cabeça extra, mas ela vai conseguir 1 milhão extra porque ela trabalha para isso. Eu estava na casa dela aqui em Huntington Palisades quando ela, fazendo o dever de casa, viu a casa, sentou-se na sala que é a sala de jantar e conduziu o jantar onde eu sentei à sua direita e seu marido na ponta da mesa, e minha esposa sentou-se à direita dele, e então os dois meninos sentaram-se, seus dois filhos. Ela conduziu este jantar em sua imaginação quando de repente lhe ofereceram a casa. Foi oferecido por $117.500, e ela disse: "Não, eu te dou $75.000. Seu marido não queria mais do que eu, mas Louise sempre consegue o que quer. Eu estava lá quando ele deu os $7.500 para fechar o contrato. Eles compraram, viveram nela por 2 anos. Ela se cansa de tudo e vai para outro lugar. Aquela casa não ficou vazia um dia. O cônsul-geral alemão se mudou quando eles ainda estavam morando nela, tentando tirá-los de lá. Pagou um preço assustadoramente alto por ele em um contrato de 3 anos, renovou por mais 3 anos. Nunca ficou vazio. E quando saí de Nova York, um dia antes de eu sair, ele me disse que lhe ofereceram $120.000 por ele. Eu disse: "Joseph, venda. Você não precisa dele. Você pagou $75.000. Não me diga que não, porque eu estava lá quando você pagou por ele. Então não me venha com essa bobagem de que você pagou 100 mil. Todos eles falam assim, sabe?" Então eu disse: "Não me diga nada. Eu estava lá quando você realmente comprou a casa por $75.000. Então eles lhe ofereceram $120.000 e no intervalo você não gastou nada com ela e recebeu esse aluguel enorme por 6 anos? Venda." Ele disse: "Acho que vou vender." Então tudo que ela toca com sua lição de casa simplesmente enche em dinheiro. Mas posso lhe dizer, como já disse antes, que tudo neste mundo desaparecerá como se nunca tivesse acontecido, e a única coisa que sobreviverá é a história de Israel, que é a história sagrada, não a história secular na Bíblia. Agora, vamos entrar no silêncio.
Agora, há alguma pergunta, por favor? Nenhuma pergunta? Bem, se não houver perguntas, posso também perguntar seu nome e endereço, caso não tenha nos dado. Usamos esses nomes e endereços apenas para notificá-lo de que estamos aqui na cidade exatamente onde estamos. Nunca solicitamos nada e nunca damos a lista a outros que possam solicitar. É simplesmente nossa lista com um único propósito, para que você saiba quando estamos na cidade e onde estamos dando palestras. Estaremos aqui nesta sala adorável até o fim, dia 17 de dezembro, e reabriremos no dia 4, acho que é, de janeiro. O Dr. Smith foi muito gentil e me permitiu usar o lugar todas as terças e sextas-feiras à noite. Eu pessoalmente gosto, espero que você goste. É conveniente. Mas estou há 9 anos no Ebel e, claro, muitos de nós, por hábito, acabamos indo até lá e descobrindo que não estou lá. Sei que na semana passada muitos foram lá e, claro, os meninos que estão de plantão não sabiam onde eu estava, então disseram a eles que eu não estava lá. Mas eles não puderam aconselhar nenhuma direção ou dizer a eles para onde eu realmente fui. Então, se você conhece alguém que não sabe que estou aqui e estarei aqui todas as terças e sextas-feiras, por favor, diga a eles. Vou colocar outro anúncio no próximo sábado para avisá-los da mudança de endereço, e continuarei fazendo isso de vez em quando até que eles saibam que estou aqui e não no Ebel. Agora, há alguma pergunta? Bem, está à noite. A corrida terminará e você, independentemente do momento em que entrar nos mundos temporais, você é o primeiro. O único que está correndo a corrida é Jesus Cristo, e ele é o primeiro que ressuscitou dos mortos, as primícias dos que dormiram. E quando você entra, você sabe, por causa das coisas que estão acontecendo em você, que você é Jesus Cristo e porque ele é o primeiro a ressuscitar. Você é o primeiro. Não há nada além de Jesus Cristo. Então, quando o fim chega e a pequena vestimenta é tirada, no meu caso, quando é tirada, é pela última vez. Não mais. A corrida acabou, no que me diz respeito, mas quero compartilhar com você a alegria, embora tenha sido uma corrida assustadora, lutando comigo mesmo. Pois no final, eu só lutei comigo mesmo. Não lutei com mais ninguém, não havia mais ninguém. E assim, como ele disse, chegou o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. E agora me está guardada a coroa da justiça. Portanto, que ninguém me incomode, porque trago no meu corpo as marcas de Jesus. 2 Timóteo 4, 7. Esses eventos eu experimentei, e então carrego no meu corpo as marcas de Jesus. No que me diz respeito, a corrida acabou, e então, o chamado fim chegou. Não há mais nascimentos e não há mais mortes para mim. Entrei em uma nova criação, um mundo completamente novo. E todos entrarão. E todos que entrarem nele serão os primeiros. Só existe Jesus Cristo. Obrigado. Agradeço por todos que chegaram até aqui. Curtam, comentem e compartilhem esses conteúdos para que mais pessoas acessem esses ensinamentos. Se sentirem no coração de apoiar meu trabalho, é só se tornarem membros da comunidade aqui do canal. Sua presença faz toda a diferença. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos.